Boa noite, Brasil. Esta noite eu trago uma revelação que muda completamente tudo o que se acreditava sobre o caso Icaraíma. O plano inicial não era matar Diego Henrique, Rafael Hopsley e Alencar. Era apenas um plano de intimidação. A ideia era simples e cruel: sequestrar os cobradores, dar um susto, fazê-los desistir da cobrança e desaparecerem dali. Mas, como em muitas tragédias, um único instante muda tudo. Um nome pronunciado na hora errada, um reconhecimento inesperado, e o que seria uma operação de medo se transformou em massacre. Diego, corretor de imóveis, experiente, acostumado a lidar com situações de risco, olhou para um dos sequestradores e reconheceu aquele rosto. Chamou pelo nome. E naquele momento, a tensão virou desespero. Aquele simples reconhecimento foi o gatilho que selou o destino de 4 homens. O que aconteceu depois foi uma sucessão de decisões tomadas no calor do pânico. De acordo com fontes ligadas à investigação, quando Diego identificou um dos criminosos, a calma acabou. Os executores entraram em pânico. Eles sabiam que, a partir dali, não podiam mais libertar as vítimas. Se o nome de um deles fosse revelado à polícia, toda a operação desabaria. Foi então que o primeiro tiro ecoou. Não foi uma execução planejada, foi uma reação impulsiva. E quando o primeiro disparo foi feito, não havia mais volta. A linha entre a ameaça e o assassinato foi cruzada em segundos. O plano de intimidação se transformou em chacina. Os outros criminosos, dominados pelo medo, seguiram o mesmo caminho. Em minutos, 4 vidas foram tiradas, e um crime que jamais deveria ter acontecido se consolidava como um dos casos mais brutais da história recente do interior do Paraná. Mas será que essa versão, a de que era só um susto que deu errado, é real? Ou é apenas uma narrativa conveniente construída por criminosos que agora tentam aliviar a culpa e reduzir suas penas? Há indícios que sugerem outra verdade. Para enterrar o veículo das vítimas, uma Fiat Toro, foi usada uma retroescavadeira. E retroescavadeiras não aparecem por acaso. Elas precisam ser transportadas, operadas, coordenadas. Isso não se organiza em minutos. Isso é logística de crime planejado. E mais, o bunker onde o carro foi enterrado parecia já estar preparado, ou, no mínimo, em condições de ser construído rapidamente. Isso indica que os envolvidos tinham plena consciência de que poderiam precisar ocultar corpos. Ou seja, havia um plano B desde o início. Os investigadores acreditam que existiam 2 planos paralelos. O primeiro, intimidar e liberar. O segundo, eliminar e ocultar. E quando Diego reconheceu o criminoso, o grupo simplesmente trocou de plano. Frio, automático. Mas há também quem acredite que a história de "era só um susto que deu errado" seja completamente falsa. Que desde o início, a intenção era eliminar as vítimas como exemplo, uma mensagem para qualquer outro credor que ousasse cobrar a família Buscariolo. E essa hipótese ganha força quando analisamos o histórico da família. Ao longo dos anos, diversos relatos de ameaças, desaparecimentos e intimidações surgiram, sempre ligados ao mesmo sobrenome. Nenhum confirmado, nenhum totalmente esclarecido, mas suficientes para compor um cenário de medo e silêncio. O mais trágico é pensar que Diego tentou apelar para o lado humano do criminoso. Disse algo como: "Eu te conheço, a gente pode conversar." Era um pedido desesperado, uma tentativa de criar empatia, de mostrar que havia uma alternativa. Mas do outro lado, a resposta foi o silêncio e o som seco dos disparos. O reconhecimento de Diego transformou os 4 homens em vítimas anônimas e testemunhas na lógica do crime. São uma ameaça que precisa ser eliminada. Depois dos assassinatos, o grupo agiu com precisão. Dividiu tarefas,
Enquanto alguns cuidavam de esconder os corpos, outros se encarregavam do veículo. A eficiência da operação chamou a atenção da polícia. Tudo foi feito com método, tempo e recursos. E há um detalhe ainda mais perturbador: o intervalo entre a emboscada e o enterro dos corpos. O estado de conservação dos cadáveres, segundo o laudo pericial, indica que eles não foram enterrados imediatamente. Isso levanta uma hipótese assustadora. Parte das vítimas pode ter permanecido viva por horas, talvez dias, antes de serem executadas. Moradores relataram ter ouvido gritos vindos da propriedade dos Buscariolo não somente na noite do crime, mas também nas noites seguintes. Se esses relatos forem confirmados, indicam que os homens podem ter sido mantidos em cativeiro temporário, submetidos a torturas antes da morte. Um gesto simples reforça essa teoria. A carteira de identidade de Rafael foi encontrada dentro da meia, escondida no sapato. Um ato de quem sabia que estava prestes a morrer e queria garantir que o corpo fosse reconhecido depois. Esses detalhes não são coincidência. São fragmentos de desespero, provas silenciosas de que houve tempo, dor e consciência antes do fim. Mas a pergunta que fica é: por que não libertaram? Por que escolheram a morte como única saída? A resposta é cruel e racional. Porque para o crime, testemunhas mortas não falam. E quando a linha entre o medo e o poder é cruzada, o sangue se torna apenas uma ferramenta de controle. Depois da execução, começou a segunda parte do crime, a ocultação. E foi aí que a frieza dos envolvidos ficou mais evidente. Enquanto os familiares dos 4 homens percorriam delegacias, hospitais e estradas em busca de respostas, a fazenda dos Buscariolos se transformava em um cemitério clandestino. Paulo Ricardo e seu pai Antônio agiram com precisão militar. Escolheram um ponto afastado, de mata densa, próximo a uma rota conhecida de contrabandistas. Com a ajuda de cúmplices, cavaram a vala, enterraram o Fiat Toro e depois os corpos. O carro coberto por galhos e terra parecia nunca ter existido. Mas o destino, às vezes, tem o estranho hábito de devolver o que tentam esconder. Um bilhete anônimo, deixado discretamente na porteira de uma casa das vítimas, mudou tudo. A carta trazia coordenadas, distâncias exatas e até a descrição da cor da lona que cobria o veículo. Era como se o autor tivesse presenciado tudo ou participado. E foi essa carta que colocou a Polícia Civil frente a frente com o horror. Quando as retroescavadeiras começaram a cavar, o cheiro da morte tomou o ar. O Fiat Toro foi encontrado primeiro, com marcas de bala e manchas de sangue. Minutos depois, a terra revelou o que ninguém queria ver: 4 corpos. O silêncio acabou, e com ele, a máscara dos culpados começou a cair. Os laudos confirmaram o que os investigadores temiam: tortura, tiros a queima-roupa e sinais de execução. Mas havia um detalhe que intrigava os peritos. Os corpos estavam conservados demais pelo tempo em que ficaram desaparecidos. A perícia levantou uma hipótese que gelou o sangue até dos policiais mais experientes. Os corpos podem ter sido armazenados em freezers industriais antes de serem enterrados. Freezers em uma fazenda, usados para guardar corpos. Essa imagem por si só resume a crueldade e o nível de cálculo por trás desse crime. E foi nesse ponto que o caso tomou um rumo inesperado. A esposa de Paulo Ricardo, grávida de 8 meses, reapareceu. Depois de meses sumida, procurou atendimento médico em Umuarama e acabou sendo localizada pela polícia. Foi levada para prestar depoimento, oficialmente como testemunha. Mas, na prática, os investigadores acreditam que ela pode ser o elo que faltava para encontrar os 2 foragidos mais procurados do Paraná. Ela sabe onde eles estão. E talvez, mais importante, saiba quem os está protegendo.
porque há algo muito maior escondido por trás da fazenda dos Buscariolo. Segundo fontes da investigação, o pai e o filho mantinham relações diretas com contrabandistas da fronteira. Gente que movimenta armas, cigarros e drogas em rotas clandestinas entre o Brasil e o Paraguai. Essa mesma rede pode estar oferecendo abrigo, transporte e proteção aos foragidos. Ou seja, esse caso não é apenas sobre 4 assassinatos. É sobre poder, influência e uma teia de corrupção que atravessa fronteiras. E o mais assustador, há indícios de que policiais locais teriam ajudado os criminosos. Sim, você ouviu certo. Fontes internas confirmam que viaturas teriam passado pela região no dia do crime, sem registrar ocorrências. Testemunhas afirmam que ouviram barulhos de motor e viram luzes piscando dentro da fazenda.